Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Um excelente sábado para todos vocês, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical, da Igreja Amada, Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Bom dia a todos e excelente final de semana. Eu estou gravando aqui um vídeo, e vai ser um vídeo aula muito curtinho, tá bom? Só para a gente poder dar algumas considerações muito importantes, tá bom? Irmãos, nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças são a base principal, a base sólida da constituição do verdadeiro discípulo de Cristo, que é a formação da igreja como um todo. Nós precisamos entender, compreender que nós estamos estudando a raiz do Evangelho e da existência da igreja. O que a igreja nos dias atuais está acontecendo, um dos grandes erros da igreja é exatamente porque nos esquecemos da finalidade das bem-aventuranças. Nos esquecemos que a igreja verdadeira era formada por discípulos que foram transformados pelo Espírito de Deus e que agora não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é muito mais, irmão, do que uma escolha, é uma deliberada condição de submissão à vontade de Deus. Eu tenho assistido algumas aulas e eu tenho visto alguma confusão nesse sentido. Nós não estamos estudando, irmãos, temperamentos, porque, na verdade, o temperamento, seja ele qual for, se nós formos fleumáticos, ou somos sanguíneos, não importa, melancólicos. O temperamento, ele é característica nossa, da nossa identidade, todos nós temos os nossos temperamentos, cada um na sua, mas o Espírito de Deus, ele vai coordenar tudo isso. E o discípulo de Cristo, ele anda segundo aquilo que o Espírito de Deus está coordenando. Não é temperamento, mas é o domínio do Espírito sobre o temperamento. E eu tenho visto algumas aulas aí, algumas pessoas comentando, de que, mas eu sou assim mesmo, o meu temperamento é sanguíneo, então eu não posso ser manso. Irmão, tá tudo errado, tá bom? Tá errado porque nós não estamos falando de temperamento. Não é eu nasci assim, vou morrer assim, não é aquele crente Gabriela. Na verdade, nós precisamos ser discípulos de Cristo. E Jesus, ele foi manso exatamente por conta da sua submissão ao Espírito de Deus. Nós vamos ver isso claramente em várias passagens, quando Jesus se retira para o monte, para o deserto, para o mar. Jesus se retira para o barco e ali ele vai ficar, às vezes, de madrugadas, a sós com Deus. Ele está orando a Deus em espírito para exatamente a sua condição humana estar sob ou submissa à vontade do Espírito Santo. Nós não podemos confundir isso, tá bom, irmão? O temperamento de Jesus, do qual ele demonstra, não é o temperamento humano em si, mas é o temperamento dominado pelo Espírito de Deus que habitava nele. Ele vai falar sobre isso quando ele cita Isaías como profeta, falando sobre ele lá no templo, na sinagoga. Ele vai dizer que o Espírito de Deus está sobre ele. E ele veio para pregar aos mansos, dar vista aos cegos. Ele fala sobre isso exatamente porque ele como ser humano, porque Jesus também era ser humano, 100% homem, ele estava completamente submisso ao Espírito de Deus. E é essa a condição nossa, que nós precisamos voltar ao princípio de tudo. E é por isso que a Bíblia vai dizer que a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Nós vemos isso lá em Apocalipse. E uma das questões é essa, mansidão. É o que nós estamos estudando nessa lição número 7 da nossa revista, tá bom? Falando sobre mansidão, que é uma das bem-aventuranças que Jesus vai dizer. Jesus vai falar que bem-aventurado são os mansos, porque esses herdarão a terra.
E eu não vou dar aula aqui sobre a revista, tá bom? Que você, professor, pegue a sua aula e estude sobre isso. Mas eu quero trazer para você aqui a importância dessa lição de mansidão. Porque, irmãos, a mansidão que nos faz discípulos de Cristo é o elo perfeito para a unidade entre os irmãos, entre a igreja, a unidade do Espírito de Deus, porque a mansidão, ele é fruto do Espírito. E a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela é formada por pessoas que estão transformadas pelo Espírito de Deus. São pessoas que nasceram de novo. É por isso que no início lá das aulas que nós começamos, quando Jesus fala com Nicodemos que era necessário que o discípulo nascesse de novo, é por isso que essa realidade é preciso dar muita importância a isso. Nós precisamos dar importância no novo nascimento e do que significa esse novo nascimento. Então eu vou trazer apenas duas passagens principais aqui que falam sobre isso. A primeira está lá em Gálatas capítulo 5, que fala sobre a mansidão ser o domínio do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando ele diz que nós devemos andar em espírito, e ele fala isso para a sua igreja, significa dizer que nós precisamos andar em conformidade com aquilo que o Espírito Santo está nos orientando. Andar em espírito significa andar em intimidade com o Espírito de Deus, andar em intimidade com Deus e fazer a sua vontade. Então, é muito mais do que apenas falar, tá bom, irmãos? E aqui é muito mais do que você apenas dizer que não comete pecados, porque a ausência de mansidão, ela traz muitos transtornos para a igreja, traz muitos transtornos para cada um de nós. Ela é a ausência da paz, ela é a ausência do equilíbrio. Então, não estamos aqui falando de temperamentos, tá bom? Você pode ter um temperamento sanguíneo, não importa, mas se o seu temperamento estiver no domínio do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo que domina o seu temperamento vai dizer que você é manso. Vamos lá ver isso? Gálatas capítulo 5, verso 22 vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é a satisfação da vida, a alegria do Espírito, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o equilíbrio, que é o domínio próprio. Queridos, não existe vários frutos. O fruto do Espírito é um só. E se nós aceitamos ao Senhor Jesus e temos em nós o Espírito Santo e deixamos o Espírito Santo fluir em nós e vivemos sob o domínio do Espírito Santo, então nós temos a mansidão dentro de nós. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa sanguínea, não importa. Se você está vivendo sob o domínio do Espírito Santo, você precisa deixar que o Espírito Santo coordene o seu temperamento. É isso que nós precisamos ensinar e é isso que a igreja precisa entender. As pessoas confundiram as coisas, elas deixaram de ser discípulos de Cristo, elas deixaram de viver o Espírito Santo no domínio da situação para viver as suas próprias personalidades, os seus próprios temperamentos, eu sou assim, eu vou ser assim, e é isso que está dando problema. E o pior é que elas trazem isso com orgulho. Irmãos, preste atenção, não podemos confundir as coisas. Quando Jesus monta a sua igreja, quando Jesus institui a sua igreja,
ele vai montar a sua igreja exatamente em cima das bem-aventuranças e de todo o Sermão do Monte. E quando ele fala sobre mansidão, é necessário que tenhamos uma importante observação nesse sentido. Não podemos ser diferentes. E é essa falta de mansidão que está corroendo a comunhão da igreja. São pastores, são líderes e até mesmo membros da igreja que não querem ser mansos, não produzem palavras brandas. E aí a gente esquece de que até no Velho Testamento, lá em Provérbios no capítulo 15, eu quero que você vá comigo a este provérbio, Provérbio capítulo 15, se eu não me engano é o verso 1, ele vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, isso parte da liderança para os membros, mas não é também, é também verdade o contrário, dos membros para a liderança. Todos nós precisamos ser mansos naquilo que vamos exercer, em ensinar com mansidão, pregar com mansidão, porque a ver se porventura o Espírito de Deus convence as pessoas. Não adianta eu colocar todo o meu temperamento sanguíneo em cima das pessoas para que elas possam me obedecer ou entender o que estou falando. Não, se o Espírito de Deus não estiver na coordenação da comunicação, se o Espírito de Deus não estiver revelando a sua vontade, irmãos, não adianta, nós vamos ficar aqui debatendo, brigando um com o outro, e é por isso que a igreja está passando por um sério problema. E eu falo igrejas como no modo geral, pessoas que esqueceram dessa palavra, que a resposta branda desvia o furor. Quanta gente furiosa dentro das igrejas, quantos irmãos magoados, quantos irmãos estão feridos por causa da palavra dura, por causa da palavra cheia de rancor, porque aquele que estava ensinando, ele não usou de mansidão para com aquele que estava aprendendo. Queridos, não dá. E a mansidão é um elo principal de toda a paz da igreja. Se os irmãos não aprenderem a ser mansos, pastor, mas eu sou sanguíneo, não. E querido, nós estamos falando de natureza espiritual. Nós estamos falando de natureza transformada pelo Espírito. E é por isso que nós falamos de discípulo. Ou nós somos discípulos de Cristo e fazemos aquilo que Jesus nos ensinou e desejamos ser como Jesus, pensar como Jesus, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. A mesma coisa somos nós. Ou nós fazemos a nossa parte como discípulos de Cristo e obedecemos a palavra do Senhor na mansidão, ou vai ficar difícil da igreja sobreviver nesse sentido. E é muito importante, eu não vou entrar na lição, tá bom? Mas professora, por favor, você tem que esmiuçar essa importância, porque isso aqui é uma doutrina básica da unidade da igreja, é a doutrina básica do amor da igreja de uns para com os outros, e a doutrina básica do ensinamento. Não podemos confundir temperamento com fruto do Espírito, porque Jesus não falou sobre temperamento. Todos tinham temperamento. Pedro tinha um temperamento sanguíneo, mas quando Jesus vai repreender Pedro quando Pedro tira aquela espada para cortar a orelha do soldado. Jesus vai dizer: olha, Pedro, quando você se converter, porque você ainda não está convertido, mas quando você se converter, você vai se tornar outra pessoa. Pedro passou por esse processo de transformação e ele deixou-se transformar pelo Espírito de Deus. E aqui eu quero deixar apenas essa palavra. Professores, se vocês não se aterem à essência que significa, se vocês não se aterem à essência do que Jesus quer para a sua igreja, que não tem nada a ver com temperamento humano, não tem nada a ver com o que eu quero fazer, mas o que Deus quer que façamos ou que sejamos no corpo de Cristo.
Então, irmãos, nós precisamos rever esses conceitos. O que nós estamos estudando na nossa EBD são fundamentos primordiais da estrutura de uma igreja saudável e de uma igreja que anda, que anda na palavra. E isso vale para todos nós, tá bom? Isso vale para todos nós. Quando Jesus fala aos seus discípulos no Sermão do Monte sobre os bem-aventurados são os mansos, ele está dizendo que é no mesmo processo, tá bom? Tanto aquele que é o choro do bem-aventurado, a condição miserável espiritualmente do bem-aventurado, também é a mesma situação do manso. O manso também é um bem-aventurado, ou seja, é tudo uma coisa só. Nós não estamos falando aqui de várias pessoas, ou de várias personalidades, ou de vários temperamentos. Todo o Sermão do Monte, ele compõe um só conjunto, tá bom? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser equilibrados, nós precisamos viver em amor, nós precisamos ser misericordiosos, e aí você vai fluir nesse sentido que a revista está falando aqui, pacificadores. Imagina, irmão, imagina, se Jesus vai dizer que nós precisamos ser pacificadores. Uma das bem-aventuranças que nós vamos estudar lá na frente ainda é sobre os pacificadores. Como é que você será um pacificador se você não é manso? Não tem relação. Como é que nós seremos misericordiosos se você não exerce a mansidão? Como é que você vai ter a condição de miserável espiritualmente na condição de que você vive pela graça e que você tem que compreender as pessoas porque elas também necessitam da graça de Deus, sem que você seja manso? Como é que você vai viver? Não existe casamento, não existe acordo. Quem não se deixa levar pela mansidão do Espírito coordenando a sua vida, não pode ser misericordioso, não pode ser pacificador, e aí por diante, todas as condições que são exercidas nessa bem-aventurança, que é a base para a constituição do discípulo de Cristo. Se você falha num desses elementos, você falhou em todos. O fato é esse. E aí eu vou deixar para que você possa refletir sobre isso, dessa importância de ensinar esse elemento da mansidão. E se você não interessa que você seja o temperamento sanguíneo ou melancólico, não se trata disso. Jesus não chamou pessoas com seus temperamentos para viver os seus temperamentos. Jesus chamou os seus discípulos para que os seus temperamentos sejam dominados pelo Espírito Santo. E eu vou deixar aqui para você meditar sobre isso, na carta do 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo, deixa eu ver qual é aqui, 2 Timóteo capítulo 2, se eu não me engano, e você vai entender algo interessantíssimo aqui. 2 Timóteo capítulo 2, é isso aí. Olha o capítulo 2 de 2 Timóteo, a partir do verso 23. Ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai ensinar isso para o seu pastor, para o pastor Timóteo, que estava tomando conta da igreja em Éfeso. Ele vai dizer assim: rejeita as questões loucas e sem instrução. As questões que só trazem confusão, rejeita. Você não vai entrar em argumentos nessas coisas. Você tem o domínio do Espírito e o Espírito Santo está dominando todo o seu ser. Então, não adianta você entrar em contendas, porque não é isso que Deus quer para nossas vidas. Ele vai dizer assim: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que só produzem contendas. E ele vai falar assim, olha que interessante. Ao servo do Senhor, ou ao discípulo de Cristo, poderíamos dizer isso. Ao servo do Senhor não convém contender, não convém ser sanguíneo, não convém não ser manso. É isso que ele está falando. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim
ser manso para com todos, apto para ensinar e também sofredor. Porque a mansidão, irmãos, como fruto do Espírito Santo, a mansidão sob domínio do Espírito Santo nos faz sofrer mesmo. Nós queremos agir, nós queremos jogar para fora, mas o Espírito Santo nos torna manso e nós vamos segurar, porque vamos exercer a qualidade do Espírito Santo e não a qualidade do nosso próprio temperamento. Não é isso. Eu não estou revelando quem eu sou no temperamento humano. Eu estou revelando quem eu sou em Cristo Jesus. E é por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Há todo um conjunto de informações nesse sentido, tá bom? Ele vai dizer assim, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão. Irmãos, olha aqui a importância dessa bem-aventurança citada na carta de 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 25. Instruindo com mansidão. Irmãos, isso é válido para qualquer lado que você olhe. Instrui com mansidão na sua casa, instrui com mansidão na sua empresa, instrui com mansidão na igreja, instrui com mansidão na sua faculdade, instrui com mansidão aonde você estiver, porque você precisa instruir com mansidão a fim de que os ouvintes, ouvindo você através da sua mansidão, primeiro, não suscite ira. Porque suscitando a ira, ele vai se fechar e não vai querer ouvir mais nada que você vai dizer. Ele vai falar assim, instruindo com mansidão os que resistem. Mesmo aqueles que resistem à instrução, não adianta você bater de frente, seja manso, ensine a verdade. Se ele vai escolher a verdade ou não, o problema é dele, não é seu. Se ele vai aceitar o teu ensinamento ou não, o problema é dele. Imagina que Deus faz assim conosco. Deus nos ensina com mansidão. E se vamos obedecer ou não, o problema é nosso. Somos nós que vamos assumir as consequências. Ele vai dizer assim, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para que conheçam a verdade. Ou seja, quem dará o arrependimento para que conheçam a verdade é Deus, não é eu e nem é você. É por isso, irmãos, que nós precisamos ser mansos. Primeiro, porque é fruto do Espírito. Segundo, porque somos discípulos de Cristo e Cristo foi manso e nós também devemos ser mansos porque somos semelhantes a Ele. E Ele falou na sua bem-aventurança que nós deveríamos ser mansos. Terceiro, que não adianta nós sermos irados com relação a qualquer assunto, porquanto isso só vai causar divisão e não causará unidade entre os irmãos em Cristo Jesus. E isso traz escândalo para a igreja e traz escândalo para o evangelho. E é por isso que nós estamos vendo aí quantas igrejas trazendo escândalos por causa exatamente da ausência da mansidão. Não é, irmãos, não é a palavra dura que vai consertar as coisas, mas é a mansidão, fruto do Espírito Santo, na dependência única e certa do Espírito Santo. Tá bom? Então, por favor, amados, deem essa aula aí, falem sobre a mansidão, usem a revista, tá muito boa, tá bom? Leiam os textos direitinho, procure aprofundar-se sobre isso. A partir de nós, professores, precisamos exercer a mansidão, porque é fruto do Espírito Santo que habita em nós, e ensinar isso para a igreja, tá bom? Fica com Deus, tenha uma boa aula no domingo, que você possa desfrutar da verdadeira paz com Deus, através do Espírito Santo, e seja manso para com todos, pois assim é do agrado do Senhor, tá bom? Fica com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus, tchau, tchau.